E então, meu pessoal, daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que lá do outro lado vocês estejam todos, mas todos muito bem, como sempre. E é isto, né? Não esqueçam-se porque é muito importante, vão já lá logo se subscrevendo ao canal, compartilhando para dar sempre aquela fortalecida aqui no mano. E é isto. Então vamos dar sequência ao nosso mini curso sobre redes de computadores com foco para o Cisco Packet Tracer. E hoje, né, vamos marcar o passo para a oitava aula. Então, na aula de hoje a gente vai tratar de um cara que é bastante, mas bastante usado. Já foi, no caso, bastante, mas bastante usado. Atualmente tem uma utilização um bocadinho mais restrita, mas para o contexto de LANs é ainda utilizado. Vamos falar do RIP, que nada mais é um protocolo de roteamento dinâmico. E para tal, né, vamos já aqui colocar alguns dispositivos aqui no cenário, né? Então, conforme eu ia dizendo, e para tal, né, vamos só relembrar alguns conceitos básicos. O que é roteamento? Roteamento é basicamente o processo de endereçamento de pacotes de dados numa determinada rede, tendo em conta as rotas disponíveis. Tendo em conta as rotas disponíveis. Tendo em conta as rotas disponíveis. Então, é basicamente isto. Agora, o que é roteamento estático e dinâmico? Portanto, roteamento estático é o roteamento... é o processo de roteamento, né, feito manualmente, basicamente falando assim, onde o técnico de redes é quem vai definir as rotas, né, do fluxo de dados que, portanto, vão se dar na rede, na infraestrutura de rede toda. Ao passo que dinâmico, ele vai dar essa incumbência a um determinado protocolo. Existem vários, existe o SPF, existe o RIP, uns tantos mesmo, um diferente do outro relativamente aos avanços que vão sendo dados. Então é basicamente isto. E quem é o RIP na verdade? O RIP, conforme eu ia dizendo, é um protocolo de roteamento dinâmico. Atualmente ele tem uma utilização um bocadinho mais restrita por questões de segurança e também refiro-me propriamente ao contexto de redes mais complexas. Se for o caso de redes LANs, ainda é amplamente utilizado, pois carece de grande domínio assim sobre protocolos para sua configuração. Ele possui uma configuração assim bem mais acessível relativamente aos outros tipos de protocolos, né? E portanto garante uma eficiência razoavelmente considerável. E portanto por essas razões são basicamente e portanto por essas razões ele é utilizado, né, para contexto de LANs. Então vamos lá ver isso na prática. Ora bem, eu coloquei aqui os meus dispositivos, né? Agora eu vou trazer só aqui os cabos. Hoje eu vou utilizar, diferentemente dos outros dias, eu vou utilizar o cabo automático só para conservar aí o tempo, né? Para o vídeo não ficar muito longo e não tornar exaustivo. Vou trazer aqui os computers. E é isto. Agora vou aqui fazer aqui uma connection rápida. Pam. O que eu estou a fazer? Vou fazer aqui. Pam. E continuando, enquanto eu vou aqui acabando a topologia. Continuando, só para mais informações, né? O protocolo RIP, ele é um protocolo de roteamento dinâmico baseado no recurso, né, de vetor de distância. O que é basicamente isso? É basicamente um método de roteamento em função, né, em função das distâncias. Então, aproveitando aqui enquanto eu vou desenhando a topologia, vou confeccionando a topologia. O protocolo RIP é um protocolo, né, baseado em vetor de distância. Ele, portanto, não é de forma assim similar ao OSPF, que funciona em função de links.
Não, ele é de vetor de distância. Procura sempre a rota, né, em função da distância que a LAN se encontra do destino e não propriamente de links. Então é basicamente esta a diferenciação entre um OSPF e um RIP. Vamos ver na prática, né, como é que funciona basicamente o cenário todo. Então, tendo feito isso, eu vou já aqui trazer só para colocar já aqui as LANs, né? Vou colocar aqui eu memorizo com muito mais facilidade. Vou colocar esta, vou colocar também a LAN 2, né? 192.168. Vamos lá ver, 11.10/24. E vou colocar também aqui a LAN 3, 192.168.12.0/24. E aqui, lembrando que é preciso também que eu tenha uma rota, né? Rota 2. Aqui é uma rota, tenho que colocar também um endereço. É uma rota, coloco um endereço. Então vamos utilizar este ponto 0/24. Tendo feito isso, acredito que está já minimamente resolvido o problema da identificação de cada troço da rede. Então temos aqui a LAN 1, LAN 2 e LAN 3. Tendo feito isso, a partir daqui já bobeira, vou para o router 1. Não vou configurar conforme temos feito, né? Só para não assim alastrar muito o vídeo. Mas se vocês quiserem por uma boa prática, podem fazê-lo aí. Quando tiverem a reproduzir aqui as configurações, né? Então vou para o primeiro router e coloco já aqui no modo privilegiado. Depois vou para o modo de configuração global. No modo de configuração global habilito já esta interface, né? Habilito essa interface por intermédio desta LAN. Então vou para a interface Gigabit Ethernet 0/0. Coloco o gateway, IP address 192.168.10.1. Coloco também a máscara, dou um enter, depois dou um shutdown e saio. Também posso já habilitar aqui esta rota. Vou só trazer um bocadinho mais para aqui. Posso já habilitar a rota 1, a interface da rota 1, né? Espera aí, deixa-me cá ver algo. Ok, boa. Então vou chamar aqui a interface Gigabit, a interface Gigabit Ethernet 0/1, que é a correspondente àquela rota. Tendo feito isso, coloco o IP address, depois coloco lá o primeiro endereço válido, né, da rede, por causa da rota. Depois dou um shutdown só para realmente ficar configurado e está feito. Agora eu venho aqui para o segundo router. Para o segundo router vou para as linhas de comando, que é o modo de configuração. Dou enable, depois dou config terminal. No config terminal chamo já a interface, né? A interface Gigabit Ethernet 0/0 primeiro. A da conexão com o switch, né, da LAN 2. Tendo feito isso, coloco o IP address. Normalmente. O IP address é o gateway, novamente. Dou no shutdown e está feito, né? Então vou para a segunda interface, que é a interface /1. A /1 está conectada à rota 1. Quer dizer que tenho que colocar um endereço IP válido dentro daquela rede. E um endereço IP válido dentro daquela rede poderia ser este, naturalmente, porque eu já defini como no último teto do router 1, então não tem nenhum problema fazer isto aqui para este router. Então dou um shutdown para guardar as configurações e está aberta aqui a rota, porque eu já havia configurado no router 1 também. Então vou para a terceira interface, né, que é a Gigabit /2, que é da rota 2, e coloco um endereço IP válido dentro daquela rede 11.1. Eu prefiro colocar assim só para depois ser mais fácil de lembrar. Vocês podiam colocar
Aqui em vez de ponto 1 poderiam colocar ponto 5, 6, 7, 8, 9, 10 sem nenhum problema. Então depois disso dou um nó shutdown e sai automaticamente. Sai automaticamente. Vem aqui para o router 3. Vem para o router 3, né? Aqui no enable config terminal. Abro a interface, né? Gigabit Ethernet 0/0. Coloco 0/0, né? Que é a primeira que está conectada aqui a lá, LAN 3. Coloco o IP address, o gateway, basicamente. Então vou fazer isto 2.1.1. Depois dou um shutdown e saio da interface naturalmente. Vou para a segunda, né, que é da rota 2. Depois vou colocar aqui ponto 168.11.2 para habilitar então a rota 2. Tendo feito isso, no shutdown e está feito. No shutdown e está feito. Aqui está aberta também a rota. Então, tendo feito isso, já tenho as rotas todas abertas, né? A interface conectada aqui às LANs. Naturalmente, só preciso já que definir portanto, configurar, no caso, o roteamento dinâmico, não é? Para que cada host da LAN 1 ou da LAN 2 ou da LAN 3 possam comunicar, né, uns com os outros. Porque, reparem, se eu for testar aqui o ping, não vai resultar mesmo. Vou só definir aqui, por exemplo, um IP para um endereço válido dentro desta rede, ponto 4. Vou colocar aqui o gateway. Normalmente, vou colocar aqui o gateway. Depois vou sair. Este é ponto 4, né? Venho aqui para o computador 15 no caso. Coloco aqui 10, né, que é da rede, e coloco também 4. Está aqui a LAN, o endereço de rede é este, está aqui, naturalmente é o endereço válido dentro desta rede. Dou Enter e depois aqui coloco também o gateway. Depois saio, tento fazer o ping para ver se realmente vão comunicar. O roteamento não está configurado, então não vão comunicar. Se comunicarem, sei lá, é um milagre, porque não vão mesmo. Está aqui Destination Host Unreachable. Então tá aí, não vão comunicar. Nem que eu fizer ping não sei quantas vezes, não vão comunicar. Não vão mesmo, nenhum pacote vai ser basicamente enviado. Agora, se eu fizer o ping, por exemplo, para ver se realmente a placa de rede deste computador está em condições, obviamente está em condições, está aí como podem ver. Ele só não vai comunicar porque realmente o roteamento não foi configurado. Então, para tal, devemos configurar o roteamento, né, utilizando o protocolo RIP.